Muito boa noite a todos os amigos que acompanham aqui o Niemes, que acompanham as nossas lives, que acompanham a nossa programação, o nosso trabalho ao longo da quarentena ou mesmo fora da quarentena. É um prazer estar bem grande estar mais uma vez aí conversando, contando um pouco sobre o esporte, contando um pouco sobre personalidades, tentando fazer momentos e dias melhores neste momento de pandemia e conversando com pessoas fantásticas, especiais. Tem sido uma grande experiência para toda a comunidade de Santa Maria, para a comunidade da universidade e cada dia a gente tem conseguido trazer convidados melhores, de alto padrão, todos eles, e hoje não é diferente. Então, nesta quarta-feira, 13 de maio, o nosso convidado é o técnico da seleção brasileira de voleibol, geração de prata. Grande Renan, que já está aqui, já vou chamar ele para nós bater esse bate-papo bem na boa, tranquilo, conhecer um pouco da história. Olá, Opa, tudo bom, Luiz Fernando? Tudo tudo bem? bom, Renan? Joia? Tudo certo? Tudo tranquilo. Como é que tá o áudio aí? Tudo bem? Tô te escutando bem, tá tudo em dia aqui. Tá, Eu não sei então. se a internet aqui vai estar. Eu tive que vir a Taubaté, que é o time que eu estava dirigindo, né? Nessa temporada antes da pandemia. Aí tive que vir aqui para resolver alguns problemas e aí enfim, tô trancado aqui no hotel mas eu acho que vai dar bem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado desde já, Renan. É sempre um prazer estar conversando com grandes personalidades, grandes pessoas do esporte, podendo, eu sempre tenho repetido, podendo mostrar para a comunidade que os nossos ídolos, os nossos atletas, os nossos dirigentes são de carne e osso, pensam que nem a gente, têm situações emocionais, situações reais do dia a dia e nada mais do que essa proximidade de a gente trazer para a comunidade, para a gente estar respondendo às vezes perguntas de alunos da comunidade, aproximando Taubaté, Santa Maria, por vezes já conversamos com gente fora do Brasil e é tão bom isso, né? Então tem o lado bom da tecnologia. Bom, Renan, então assim, o nosso protocolo, mais ou menos, o nosso convidado de hoje, então, no dia 13 de maio, que está no Hall da Fama do Vôlei, medalhista mundial, pan-americano e olímpico, atual técnico da seleção brasileira, Renan Dalzotto. Então, muito boa noite, Renan. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom poder compartilhar um pouco das experiências, né, do mundo do esporte com todos os amigos aí de Santa Maria, da comunidade da universidade. Bem, como eu estava te falando, né, é muito prazeroso e agradeço a ti, agradeço ao Paulão, que também fez o meio-campo, grande personalidade também, por tu estar aqui hoje batendo esse papo. E assim, como eu estava falando também para ti, a ideia é a gente conhecer um pouquinho de ti, de tua história até nós chegarmos no momento atual. E aí, quando nós chegarmos no momento atual, aí a gente vai discutir alguns temas atuais, né? Como Claro, é que está a seleção, o que está acontecendo, pensamentos para frente. Nesse sentido, vamos voltar lá no início. Lá quando esse lá no início faz tempo, hein? é, não, Esse mas, lá- mas que bom que faz tempo, porque a gente pode estar contando da história do voleibol. Legal, Não é legal. só de uma pessoa, é uma história que está agregada a essa pessoa. Então isso é muito legal, né? Então quando a gente pensa lá nesse início, Renan, o que tu nos conta? Tu nasceu em São Leopoldo e aí tu foi começar o voleibol. Quando tu descobriu que tu poderia ser atleta, que tu gostaria de jogar voleibol, pensando que nessa época o voleibol não era o voleibol de hoje, não tinha Claro, claro, a visibilidade, não tinha o recurso, não claro, tinha o porte, né? claro. Como é que foi isso? Então, eu nasci em São Leopoldo, em 1960. Hoje eu estou com 59 anos, prestes a fazer 60 anos. E com 6 anos de idade, meu pai nos levou para morar em Porto Alegre, para estudar lá. E eu fiz todo o meu primeiro grau, o segundo grau em Porto Alegre, no Inácio Montanha. Foi onde eu conheci o voleibol. Conheci o voleibol com 11 anos de idade, através de um professor que se chama João Batista, que é meu grande amigo até hoje. Ele era um apaixonado por voleibol, ele só dava voleibol. E, e na escola tinha vôlei e basquete, né? E, enfim, basquete era ainda um esporte com bastante visibilidade, porque a história do basquete
era bastante importante ainda na década de 60, 70, tinha sido bicampeão mundial, enfim. E o voleibol não tinha visibilidade alguma, era mais uma modalidade esportiva tentando se projetar em nível nacional. Eu comecei jogando, então, na escola, enfim, nas aulas de educação física, logo no recreio, nos treinos pós-aula, e um ano depois o professor me convidou para, então, fazer parte do time do clube, da Sojipa de Porto Alegre. Então, com 12 anos, fui para o clube, 12 para 13, e aí comecei a ficar apaixonado por essa modalidade. Não tinha como, eu jogava na escolinha do Grêmio, futebol, um sonho, né, de todo garoto ser jogador de futebol, mas aos poucos eu me apaixonei pelo voleibol e quando você consegue exercer com mais facilidade, o aprendizado se torna mais fácil. Eu comecei a me identificar muito. Aí, com 14 anos, já estava na seleção gaúcha, disputando brasileiro. E até 1980, eu joguei em Porto Alegre, na Sojipa. E o voleibol, o que nos trazia era o prazer de estar ali competindo, o prazer de estar convivendo com pessoas, uma carteirinha do clube como sócio-atleta, um lanche depois dos jogos. Era isso que se tinha, né, no voleibol. E na partir da década de 80, eu já estava na seleção. A minha primeira seleção brasileira foi em 76, com 16 anos de idade. Fui convocado para a seleção brasileira juvenil, depois de um campeonato brasileiro em Campinas, que eu fui eleito o melhor jogador do campeonato e tal. Eu fui convocado para a seleção. E no mesmo ano já fui convocado para a seleção adulta também. Então, com 17 anos, eu fui jogar um Sul-Americano adulto e uma Copa do Mundo, mas sempre jogando pela Sojipa até 1980. E em 81, o voleibol se profissionalizou, que daí é uma longa e nova história. Então, antes de 81 ainda, deixa eu te fazer... Já que nós estamos falando com uma personalidade que não é uma personalidade do passado, é uma personalidade de todo o tempo, tanto do presente quanto... Porque hoje tu está à frente de uma das principais equipes do mundo, né, que é a nossa seleção, e sempre esteve envolvido com o esporte, com outros esportes. Quando tu coloca essa relação do que era o voleibol, de como foi tu chegar com 16, com 17, com 19 anos, de ser medalhista pan-americano, situações nesse sentido. Hoje, essa relação, vamos tentar fazer pam-pam, funciona? Acontece dos talentos serem descobertos e daqui a pouco um gurizão de 16, 17 anos está pedindo passagem ali em Saquarema para os caras da principal, dizendo: opa, olha aí, se vocês não se puxarem, eu tô chegando. Cara, assim, no vôlei, no esporte como um todo, as coisas acontecem muito rápido, muito rápido. Claro que nós vamos falar nisso mais para frente. Por exemplo, a mudança de data dos Jogos Olímpicos, né, de julho de 2020 para julho de 2021, é outra realidade. Muita coisa pode acontecer em um ano na vida de um atleta. Muita coisa pode acontecer, né? Podem surgir novos talentos, podem, infelizmente, faz parte do mundo do esporte, lesões, enfim, uma série de circunstâncias pode realmente mudar completamente o rumo, né, da classificação olímpica nesse um ano, não tenho a menor dúvida. E o voleibol, eu sempre digo que Saquarema é um templo sagrado do voleibol, mas ele só existe porque nos clubes a base do Brasil ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela vem sofrendo muito nos últimos anos por falta de investimentos, principalmente por tomadas de decisões equivocadas, no meu modo de ver, no sentido de tirar o esporte de dentro da escola. Acho que a escola ela tinha que ter a obrigatoriedade de desenvolver e dar a devida importância, né, para as aulas de educação física, enfim, como era antigamente. E grande parte da minha geração ela foi descoberta dentro das escolas, e a gente tem que voltar a dar essa importância, sabe? Então, na década de 70, eu não tinha perspectiva nenhuma de me tornar um profissional do voleibol. Absolutamente. Eu fazia a minha escola, eu estudava, jogava, quase que diariamente eu treinava. Eu lembro que passei para arquitetura, que era o meu sonho, ser arquiteto, e fiz 2 anos e meio de
arquitetura. Chegou um momento que eu tive que morar no Rio de Janeiro, contratado pela Atlântica Boa Vista, foi o primeiro time profissional que teve. Tentei transferir para educação, para arquitetura no Rio de Janeiro, para Santa Úrsula, não consegui. Mudei para engenharia civil, que tinha alguma semelhança, não consegui acompanhar o ritmo dos treinamentos e a universidade. Mudei para educação física, fiz 2 anos de educação física, não consegui concluir na época, devido viagens, treinamentos e tudo mais. Nós não tínhamos a possibilidade de fazer nada online, né, com essas ferramentas que temos hoje. E então, assim, conciliar a educação, os estudos com o esporte era tudo muito difícil e era uma aposta muito grande. Eu lembro que minha primeira viagem internacional, em 76, foi para a Bolívia, no sul-americano, e em 77 para o Japão, né? E eu já estava passando do vestibular e ia perder muita aula. E eu lembro que meu pai falou: meu filho, eu nunca vou conseguir te mandar para o Japão. Não é a nossa realidade. Então, assim, se você tiver que perder um semestre, o pai segura a onda aqui. Vai lá, dá o teu melhor lá na seleção brasileira, que eu acho que vai valer a pena essa experiência. E a coisa começou a crescer. Começou a crescer. Em 79, eu fui chamado para servir o Exército, né? E não me dispensaram, porque era atleta e tinha que servir a corporação, né? Fui parar no CPOR, que fazia universidade, e era o ano do Pan-Americano. E aí, no fim, veio uma solicitação de Brasília para poder me liberar, para poder treinar no Rio de Janeiro, para poder servir a seleção brasileira. Então, tudo era mais complexo em Porto Rico. Então, começou a acontecer muito rápido. Daí, em 80, foi a minha primeira Olimpíada, meus primeiros Jogos Olímpicos. Em Moscou, eu ainda era reserva ali, né? Mas eu já tinha jogado um Mundial, já tinha jogado Pan-Americano. E depois dessa Olimpíada, apareceu uma pessoa que transformou o esporte do Brasil. Quando eu falo transformou o esporte no Brasil, não foi só o voleibol, porque ele foi um grande investidor também no tênis, na Fórmula 1, né? Investiu muito no Guga, investiu muito no Ayrton Senna, que foi o Braguinha, Antônio Carlos de Almeida Braga, que era o presidente da Atlântica Boa Vista Seguros, que depois se tornou sócio do Bradesco. E montou o primeiro time profissional de voleibol no Rio de Janeiro. Foi quando eu mudei para o Rio de Janeiro, em 81, que eu tive meu primeiro salário como atleta. E aí comecei a ver uma perspectiva de, quem sabe, um dia, né, o voleibol se tornar um esporte profissional, né? Hoje, a gurizada, com muito mais antes, já está pensando em receber, em acreditar. Então, acaba que até as massas são mais pessoas e também... mas também tem mais gente que fica pelo caminho também, né? Esse é um outro... Com certeza. Não, com certeza. E assim, ó, até uma dica que eu dou para a garotada, sabe? Claro que o voleibol hoje, ele pode ser uma possibilidade, como tantos outros esportes, de vida, de projeto de vida, de carreira e tudo mais. Mas não pense em dinheiro quando é jovem, né? Pensa em realizar, pensa em se entregar, dar o máximo. Dinheiro é uma consequência, que depois, se você fizer bem feito, ele vai saber vir, né, ao teu encontro, sabe? Então, é muito importante que nesse momento o atleta pense em treinar, jogar, ir no melhor lugar que tenha estrutura boa para ele desenvolver o trabalho, não quem vai pagar mais, mas no melhor local de treinamento, melhor estrutura, bons profissionais. E eu tive essa sorte de sempre trabalhar com excelentes profissionais, sabe? O dinheiro nunca me moveu. O dinheiro para mim sempre foi uma consequência. E eu acho que isso foi uma das coisas assim que me realizaram profissionalmente. Renan, eu vou debruçar em 3 pontos que tu falou aqui que eu compactuo plenamente. Primeiro, a escola. Eu advogo muito nesse sentido da escola sendo o espaço de oportunizar e de desenvolver. E na academia também, na escola enquanto terceiro grau, enquanto faculdade. Penso Perfeito. que é uma das ações que nós temos tentado fazer aqui em Santa Maria, mexer a universidade, chacoalhar e tentar fomentar o esporte. Então, Perfeito. Inclusive, nessa primeira observação, eu tive o prazer de trabalhar 6 anos dentro de uma universidade, que foi a Unisul. Montei um projeto de vôlei, futsal, natação, lutas, enfim. Eu tenho um projeto muito legal para universidades, sabe? Que eu gostaria muito de um dia ter tempo para poder mostrar como é viável. Porque a gente sabe que a universidade, o principal objetivo dela não é patrocinar esporte, né? É ensino, pesquisa e extensão. Mas ela é, sim, uma fonte geradora de negócios,
que dela pode gerar uma série de coisas. E eu acho que o futuro para o esporte brasileiro é, sim, a base dentro da escola e as universidades estarem parcerizadas com grandes projetos. Sem dúvida. Compactuo plenamente. Vamos desenvolver os projetos. Sou parceiro, já de antemão. Já Legal. Segundo ponto, que legal teu pai ter apoiado, ter dito, meu filho, vai. Que fantástico, que coisa legal poder repassar essa sensação para filhos e pais que talvez nos escutem, ou para pessoas que virem e acharem que podem comentar com outras pessoas. E parabéns por essa situação no passado. Que bom que conseguimos ter o Renan atleta, o Renan técnico hoje. Legal. Talvez se fosse uma outra situação diferente, não teria essa história para contar. Com certeza. Com certeza. Perfeito. O apoio da família é fundamental. É assim, a base de tudo, sabe? Eu hoje, assim, toda vez que você vê uma história, independente, história de sucesso, não, mas uma história bem contada, você vai ver que tem personagens atrás que não é só a pessoa. São personagens que te deram, né, suporte, que te alavancaram, que acreditaram em você, que apostaram. Então, isso tem que ter todo o reconhecimento, não tem a menor dúvida. Muito legal. As pessoas não chegam... Não é normal chegar sozinho, tem sempre um Perfeito. suporte, né? Família, Perfeito. amigos, técnicos, um grupo. Perfeito. E a última das três coisas que eu salientei é a parte do dinheiro e vivências. Sem dúvida. Se a pessoa ficar agarrada no dinheiro, vai errar ali na frente, vai pisar na bola, ou vai... Como é que no vôlei fala? Pisar na bola, talvez no futebol. No vôlei vai dar 2 toques, sei lá. Vai dar 2 toques, sei lá. E vai perder oportunidades de aprender para ali na frente poder colher, né? Não dá para a gente sair colhendo sem plantar, né? Perfeito. Eu acho isso. Eu tenho 2 filhos. Um é engenheiro de produção, trabalha com a minha esposa. Nós temos uma empresa de planejamento financeiro, uma empresa que nasceu por uma necessidade pessoal. Eu estava morando na Itália e eu tinha uma preocupação muito grande, porque a carreira de atleta ela é sempre muito instável e curta. E um atleta que chega a competir no alto rendimento, ele consequentemente, em algum momento, ele é bem remunerado. E é muito importante o que ele faz com esses recursos, né? E eu via amigos muito próximos do vôlei, do futebol, tudo, que ganharam muito bem e perderam tudo numa velocidade muito grande, sabe? Fazendo investimentos errados, gastando, achando que aquilo ia ser para sempre. E não é. Não é, simplesmente não é. E ninguém fala isso para o atleta, que vai chegar uma hora que acaba, né? Aquele que o atleta, eu digo sempre, atleta de alto rendimento, seleção brasileira, aqui no Brasil, num ano, as pessoas pagam para ver ele jogar e batem palmas. 5 anos depois, ele tem que comprar o ingresso para ir lá ver, porque nem reconhecimento ele tem, como é na Europa, nos Estados Unidos. Infelizmente, a nossa memória esportiva aqui ela é muito ruim, né, no Brasil. É uma coisa que nós precisamos evoluir muito ainda, né? Então, eu acredito que... Eu falo sempre para os meus filhos, então, para o Gianluca, que tem 26 anos, que é engenheiro de produção, meu filho mais novo, que é o Enzo, com 21 anos, são momentos que eles precisam investir na carreira deles, né? Então, às vezes, eles têm propostas de trabalho, ganhando um pouco mais aqui, um pouco mais ali, e a gente sempre se pergunta, esse caminho tem coração, ele é saudável, esse caminho, para a tua trajetória de vida, né? A pessoa tem sempre, ela tem que saber sempre que tem um momento da vida que não é para ele ficar rico, ele tem que ficar caro, ele tem que crescer, ele tem que se valorizar no mercado. Para isso, para ele poder se valorizar no mercado, ele precisa aprender, ter conhecimento, investir na carreira dele, enfim, tudo isso, né? Ele tem que ficar caro. Eu costumo dizer, agora é hora de você ficar caro. Mas lá na frente você vai ficar rico, né? Então, é uma consequência, sabe? Eu acredito nisso também demais. Que bom que você validou isso. Eu tô muito feliz com esse bate-papo. Nossa Senhora, como é uma aula ao vivo aqui. Muito obrigado pelas tuas palavras. Está sendo, se para mim está sendo positivo, para todo o restante que está acompanhando também deve estar sendo. Que legal. Renan, dando continuidade, eu quero chegar no saque. Né? Vocês, eu em algumas pesquisas eu vi tu como sendo o pai do Viagem ao Fundo do Mar, também vi o Montanari e o William juntos nessa construção, e dá pra gente dizer, né? Eu vou dizer que eu conheci o vôlei ainda no tempo que era 15 pontos, aquela coisa toda, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi já foi em 92, né? Eu nasci em 82, então nesse momento já existia o
a viagem, coisa e tal. Mas eu olhei alguns vídeos hoje, antes, e para a gente poder conversar, e vi um outro voleibol antes desse saque. Aquele saque colocado, basicamente, que tu tentava achar o jogador com menos possibilidade de receber a bola para colocá-lo em jogo. E depois disso, a modificação, né, ele passou a ser de certa forma, uma cortada de 9 metros, que quanto mais potência, mais, né, a gente já bota o jogo mais dificuldade. Como é que isso surgiu? Como é que vocês, brincando, treinando, começaram a bater? Como é que os adversários começaram a se comportar? O que tu nos conta sobre essa história? Então, uma boa pergunta e excelentes as observações, né? O saque, se você buscar as definições na literatura sobre o saque no voleibol, o saque no voleibol é a ação de colocar a bola em jogo. Isso aí ficou na década de 70. Né? O saque é o primeiro ataque. Hoje, o saque é o primeiro ataque. Não é mais a colocação da bola em jogo. Não é mais o ato de... Hoje, o saque é a primeira arma que você tem de agredir o adversário. Ponto. Esse saque, como é que surgiu? Como você falou, nós tínhamos, na década de 60, 70, né, um saque de iniciação, que é o saque por baixo, né, que todo mundo tem que saber dar. Todo mundo, e infelizmente hoje no profissional tem gente que não sabe dar, e todo mundo tem que saber dar o saque, né, por baixo. Depois tinha o saque tênis, que é o saque americano, o saque por cima, parado, com o pé no chão, e o saque lateral, que é o saque japonês, que talvez fosse o saque mais utilizado na época. Que era um saque difícil, a bola vinha variando e tal, mas sem muito peso. Era um saque que colocava o adversário em muita dificuldade. E o sistema de passe, né, ele era sempre feito com 2 passadores. Não tinha necessidade. Tanto que, na época, os centrais passavam. Passavam, né? Nós tivemos bons centrais. Paulão foi um grande passador. Mas tivemos outros que mais ou menos, mas que passavam no mesmo, porque o saque não era um ato de botar em dificuldade o time adversário. E esse saque sempre foi utilizado, esses 2 saques, o por cima e o lateral. Em 1978, final de 77, nós fizemos uma viagem de treinamento à China. E tinha um chinês que sacava o saque lateral, mas fazendo a bola rodar. E ele tirava um pé do chão e botava o pé dentro da quadra, depois que batia na bola. Aí eu olhei aquilo e falei, mas pode tirar o pé do chão? Que na minha cabeça, todo mundo sacava parado, tu tinha que estar com os 2 pés no chão, ou enfim. Pode botar o pé dentro da quadra, né? Depois que tu tocou na bola, tu, na sequência já botar, enfim. Então, se tu pode tirar um pé, pode tirar os 2, né? Pode. Aí eu voltei para a Sojipa e comecei a treinar esse saque saltando. Comecei a treinar o saque saltando. Em 79, na final de um Campeonato Gaúcho, nós estávamos perdendo o jogo. E aí eu pedi autorização para o treinador para dar. Eu já vinha treinando, ele falou, dá. Né? Estava perdendo o jogo. Eu lembro que eu fiz 12 pontos. Eu fiz 6, 7 pontos, depois rodou, porque não se fazia ponto, né? Ela só rodava. Voltei para o saque e fiz mais 6 pontos. E nós vencemos o campeonato. Eu era muito garoto, né? Aquilo ali, todo mundo me botou no ombro. Aquilo ali me marcou a minha vida. Aquilo ali. Eu falei, caramba, né? Pô, e foi muito impactante. E aí eu vi que era um negócio bacana. E comecei a dar na seleção, no treino da seleção, porque eu tinha vergonha, não ia dar, imagina. Uma coisa que ninguém fazia. Eu comecei a treinar lá na seleção e o William Montanaro começaram a também executar o saque muito bem. Os 2 davam também um saque muito bem dado, muito bem encaixado. Tal. Eu posso dizer que, com muita humildade, nada comparado com o saque de hoje. Né? Aquele saque lá viajava no máximo a 95, 100 por hora. Hoje o saque está a 130, 120 por hora. Né? Muito bem. Em 1982, quando você estava nascendo, no meu segundo Mundial, nós estávamos jogando na Argentina e nós estávamos perdendo o jogo para a Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca. E eu pedi para o Bebeto. Até então, nós só dávamos de treino. Bebeto de Freitas era o treinador, saudoso Bebeto de Freitas. Bebeto, posso dar aquele saque? Bebeto, pode. Pô, eu fui com toda a convicção pro saque, o Luciano do Vale narrando o jogo. Bum!
no meio da rede, errei o saque. Aí o Luciano do Vale, pô, o que é isso? Agora o Brasil perdeu a cabeça e não sei o que, e tal, tal. E depois eu continuei dando saque, nós perdemos o jogo. E aí nós começamos a dar com naturalidade. O William e o Brunoro foram os que inventaram o nome. O nome foi inventado pelo que o Bernardo dava o saque Jornada nas Estrelas, que era um filme, Jornada nas Estrelas, e o Brunoro, se não me engano, foi quem batizou esse saque como Viagem ao Fundo do Mar, que é um saque de cima para baixo, muito forte e tal. Nada comparado com o que se dá hoje. Hoje a velocidade é muito mais intensa. Em 1984, nós, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, ali a gente começou a dar com maior fluência. Eu só dava esse saque, o William, Montanaro, a gente só dava esse saque. Antes disso, a gente dava num jogo, no outro, não era um saque reconhecido, né? Mas, enfim, foi nós, Brasil, eu, enfim, que inventamos esse saque e hoje o mundo dá. É um saque totalmente... Que show! Não, e é uma história, né, que por vezes as pessoas podem até, numa disciplina de voleibol na faculdade, deixar de chegar na origem, sendo que a origem está aqui. Quer dizer, agora está em Taubaté, mas está aqui a 300 quilômetros daqui, se nós pensarmos, sim, né? Sim, então, claro. É uma situação que bom nós podemos estar discutindo aqui. E aí, olha só uma questão que eu fiquei pensando. E aí tu já até antecipou, mas tu falou em 100 e poucos, 90 km por hora. Hoje, 100 e tantos. E o que mudou em toda a estrutura do voleibol, né? Porque hoje eu vejo que o cara tem que ser muito mais físico para... Tu precisa ser técnico, mas se tu não tiver um físico para dar essa paulada e uma rapidez de receber uma bola que está chegando, quando tu piscou o olho, ela está em cima de ti, é ponto feio. Né? Exatamente. Hoje a velocidade do jogo está muito mais intensa, a velocidade do jogo, né? Então o líbero foi fantástica, a inclusão do líbero. O fato do saque poder queimar a rede também, porque antigamente não podia queimar, você tinha que botar lá sem queimar, senão errava. Você poder defender com o pé, você poder sacar ao longo dos 9 metros, mas com certeza aquilo que você falou no início, Luciano, a mudança mais significativa foi a da pontuação, né? Que antes eram 15 pontos, né? E agora é o rally point. Tudo é ponto, o jogo acontece, acaba em 25 pontos, o jogo acontece dentro de um prazo de 1h30, 1h45, e até a mecânica e a metodologia de treinamento mudou completamente. Porque antigamente se treinava, tinha que se preparar o atleta para um jogo de 4 horas. Eu joguei jogo de 5 horas. Né? Hoje o jogo não passa de 2 horas. Então, até a metodologia de treinamento mudou. Toda a parte de condicionamento físico foi mudada por causa disso. E o Brasil foi um dos primeiros países a se adaptar rapidamente a essa nova, né, a essa nova versão do voleibol, que é um voleibol mais ágil, rápido, dinâmico. E que, por sua vez, leva também para a questão midiática, né? Também, porque o jogo passa a não ser tão monótono, porque imagina 4 horas, o cara, exatamente. E mais violento, que o público quer ver a porrada, o cara, meu Deus, subiu, cadê? Bum, né? Exatamente. Hoje tudo é mais agressivo, o bloqueio é lá dentro, a bola estoura, o líbero recupera muita bola. Então o jogo ficou muito mais sensacional, muito mais espetacular, né? Com grandes defesas, grandes ataques, né? Grandes fintas de bolas de velocidade pelo meio, com a pipe, a bola logo atrás do meio, rápidas na ponta. E assim, ficou um jogo, acho que plasticamente muito bonito. A única coisa que eu não gosto, eu digo isso em todas as minhas entrevistas, mas é uma coisa pessoal minha, Renan, né? Eu sou muito a favor da técnica, né? Eu acho que o gesto técnico faz parte e nós não podemos perder isso. E isso sempre foi o grande diferencial do Brasil. Na hora que liberaram, né, o passe, o primeiro toque de pegar, né, o saque veio, o cara pode espalmar a bola, ou seja, dá 2 toques horrível, né? Horrível. Hoje, a grande parte dos garotos não sabem mais dar manchete. Sim. Porque liberaram a pegar de toque. Se, por algum momento, por alguma fatalidade, alguém da Federação Internacional dizer o seguinte, ó, não pode mais pegar de toque, tem que ser de manchete, meu amigo, vai ter gente desempregada. Muita gente desempregada, porque não sabe mais, né, o fundamento básico da manchete. Não tem qualidade técnica para passar esses saques rápidos, né? Sim. Enfim. E aí você consegue se manter com alto pela questão de potência, velocidade, que não substitui, mas acaba tendo um bom papel. Claro.
Eu gosto muito da técnica em tudo, até sou da área da biomecânica, então quando a gente fala em técnica, eu Então, estamos gosto. falando a mesma linguagem. Renan, vamos lá. Então, 80 é a primeira Olimpíada, 81, 80 ficou em quinto lugar, 81 jogou no Boa Vista, 82 Brasil prata no Mundial de Vôlei Argentina, 83 ouro no PAN, né? E aí eu queria ver contigo assim, como é que foi essa construção para chegar a 84, para chegar nos Jogos Vou contar, Olímpicos? tem uma história muito Vai, bonita para contar disso vai aí. lá. Vamos Bem lá. bacana, assim, que eu acredito que esse aprendizado, ele mudou minha vida. Ele mudou minha vida. E eu gosto sempre de ressaltar que experiências vividas por um grupo de pessoas são aprendizados diferentes, né? Cada um vê e interpreta de uma maneira aquele tipo de aprendizado. E eu tive um aprendizado muito importante. Depois dos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, esse cidadão, o Braguinha, ele estava num jogo histórico. O atual campeão olímpico era a Polônia. E a Polônia ganhava de todo mundo. E nós estávamos perdendo o jogo para a Polônia de 2-0, e o técnico, na época, ele tirou o time titular e botou o time reserva. O time reserva era Bernardinho, Renan, Bernard, Xandó, Amauri. E nós empatamos o jogo 2-2, o jogo foi lá em cima. O jogo foi fantástico. E o Braguinha estava no jogo. O Braguinha falou, cara, eu quero fazer um time de voleibol, mas eu quero essa garotada aí. Eu quero essa garotada. E ele fez isso. Ele fez um time. Ó, e aí o Nussmann, que era o presidente do COB, da Confederação de Vôlei na época, depois se tornou presidente do COB, e hoje, infelizmente, ele acabou sendo noticiário em vários telejornais, né, por supostas, enfim, irregularidades e tudo mais. Tudo que a gente torce é que se esclareça o quanto antes, que se tiver que pagar, que pague, e se não, porque assim, ele fez muito pelo voleibol, muito, e a gente tem um carinho muito grande por ele. O Nussmann, na época, o que ele fez? Ele pegou, renovou toda a seleção brasileira, renovou a comissão técnica, né? Chamou o Bebeto de Freitas para ser treinador. Foi a primeira vez que o Bebeto de Freitas foi chamado para ser técnico, o Brunoro como auxiliar técnico, enfim, renovou toda a seleção brasileira, um grupo de atletas jovens, e o Brasil, até Moscou, nunca tinha vencido nada de importante. Nada. Tipo, Jogos Olímpicos, Mundiais, Copa do Mundo, nunca tinha subido ao pódio. Por quê? Porque não era uma realidade para o brasileiro, né, ser top no mundo de voleibol. Porque voleibol se jogava na cortina de ferro, ou seja, os países do leste europeu, Polônia, Rússia, Bulgária, Iugoslávia, Tchecoslováquia, ou na Ásia, Japão, Coreia, China. Esse era o voleibol de alto nível, era jogado lá. Então o Brasil não. O Brasil participava de competições internacionais para aprender, para pegar experiência. Toda vez era a mesma coisa. Nós estamos indo para pegar experiência. Muito bem. Em 81, o Nussmann faz toda essa renovação, reúne todos esses garotos, né? Coloca uma comissão técnica nova e diz o seguinte: estamos começando o primeiro planejamento estratégico do esporte brasileiro. Quando ele falou primeiro planejamento estratégico, todo mundo olhou, o que é isso? Planejamento estratégico. Nunca ninguém tinha ouvido falar em planejamento estratégico. E ele falou o seguinte: nós vamos começar no ano de 81 um plano de ação para que em 84 a gente esteja disputando a primeira final olímpica, né, de esportes coletivos no Brasil. Vamos disputar uma medalha de ouro em Los Angeles. Aí todo mundo falou, esse cara bebeu, né? Esse cara, vôlei não é para brasileiro. Não, vôlei não é, né? Não. Quem vai jogar a final olímpica lá é Rússia e Polônia, ou Japão, ou Bulgária. Brasil, esse cara tá maluco. Aí todo mundo começou a rir. Todo mundo começou a rir. Eu lembro que ele deu um tapa na mesa, muito forte. Ele deu um tapa na mesa e todo mundo parou, todo mundo garoto, né? E ele falou o seguinte: quem não acredita, por favor, levante e vai embora. E aí todo mundo, opa, vamos ver que negócio é esse de planejamento estratégico, vamos ver se funciona isso. Muito bem.
4 anos depois, esse grupo estava disputando a primeira final olímpica, em Los Angeles, em 1984. E eu, particularmente, eu tive 3 aprendizados muito importantes ali. Muito importantes. Primeiro, que todo plano de ação tem que ter um foco muito claro. Né? O que você quer, quando e como você vai chegar lá. O que, como, quando você vai chegar lá. O que você quer. Quando e como vai chegar lá. Tem que ter, todo o teu plano de ação tem que ter data. Tem que ter data. Não adianta só, um dia eu quero ser campeão mundial. O teu dia não vai chegar nunca. Você tem que botar data no teu plano de ação, seja ele qual for. Pessoal, financeiro, esportivo, familiar, seja ele qual for. O teu plano de ação, aprenda. Você tem que saber aonde você está e aonde você quer chegar. Quando, como e onde. Você, e traça todo esse plano de ação. Então, muito importante, né? Você saber aonde você está e aonde você quer chegar. Segunda coisa muito importante, todo plano de ação ele não pode ser engessado. Por quê? Porque o mundo hoje, as coisas acontecem muito rápido. Muito rápido. As tomadas de decisões, as inversões, os panoramas, as regras do jogo mudam constantemente. Então, muitas vezes você vê algumas empresas contratando e terceirizando, quem sabe uma consultoria para fazer um plano estratégico para a empresa. Essa empresa entrega, eles põem embaixo do braço, começam a fazer aquilo ali, às vezes está dando cabeçada, está dando cabeçada. O plano de ação ele tem que ser revisitado constantemente. Você sabe aonde você está e aonde quer chegar. Ok, mas esse caminho aqui, ele vai sofrer alterações. É como um plano de voo de um piloto. Ele está saindo de São Paulo, está indo para Tóquio. Ele sabe onde ele está e sabe aonde vai chegar e a hora que ele vai chegar. Lá em cima, mudou o tempo, ele vai mudar a rota dele. E assim é no nosso dia a dia. Nós temos várias circunstâncias que vão fazer com que você mude a sua rota. Então, no nosso planejamento lá, era para chegar numa final, a primeira final, em 84. Em 82, nós já éramos vice-campeões mundiais. Em 82, nós fomos campeões do Mundialito. Em 83, campeões pan-americano. Sabe? Então, assim, opa, as coisas estão acontecendo muito rápido. Ok, revisita o seu plano de ação, alinha ele. Tal. Nós perdemos pessoas no caminho, né? Atletas machucaram. Enfim, você tem que estar constantemente adaptando o seu plano de ação. Segundo aprendizado muito importante. E o terceiro, não menos importante que todos esses, foi o tapa na mesa. Foi o tapa na mesa. O que ele quis dizer com aquilo ali? Que todo plano de ação tem que ter cúmplices. Ou seja, na hora que ninguém levantou, todo mundo acreditou naquilo ali. Então, se você tem no seu time, na sua empresa, no seu grupo, alguém que duvide de um propósito, da onde você está e aonde você quer chegar, essa pessoa não pode estar na equipe. Ela tem que levantar e sair. Alguém tem que dar o tapa na mesa. Quem ficar tem que acreditar 100%. Uma corrente ela é tão forte quanto o elo mais fraco. Ela vai arrebentar ali. Entendeu? Show de bola, show de bola. Bem, Renan, isso aí é para a vida, né? Isso é para mim, aqui na universidade, para os alunos, para todo mundo, para as equipes. Meu Deus, é por aí, sem dúvida. E aí, então, esse foi o aprendizado. Esse foi o grande aprendizado, assim, sabe, que eu levo para a minha vida. E eu tive assim, várias circunstâncias na minha vida familiar, com meu filho mais velho, que no determinado momento, né, teve leucemia, e eu me via trabalhando dessa forma, né, com um plano de ação muito bem definido, sabia qual era o tratamento dele, quando ele ia ter alta, quando isso. A primeira coisa, quando o Gianluca adoeceu, muita gente chegou para mim e falou assim: Renan, tenha o segundo filho imediatamente, porque se ele morrer, você tem o outro. Eu falei, o quê? Ele vai ficar bom daqui 4 anos. Daqui 4 anos eu vou ter o segundo filho. E assim, ó, só que no meio do caminho, meu amigo, foram várias mudanças de rota, né? E quem estava comprometido com o nosso plano de ação conviveu com a gente. Quem não estava, não teve oportunidade de estar ao nosso lado, né? Nessa caminhada. Então, assim, eu digo para vocês assim, eu não sei, se alguém um dia chegar e dizer, o segredo do sucesso é esse. Não acredite que não existe segredo do sucesso. Mas eu acho, assim, que existem coisas importantes, né? Conceitos e valores importantes que ajudam e aumentam as chances de você atingir seus objetivos. Eu acho que esse é o negócio, entendeu? Eu acredito muito nisso. Fantástico. Teu grupo, teus cúmplices
tá avaliando o teu plano, voltando, mas chegar na Isso aí. meta, perfeito. Isso é para tudo. Mas aí eu quero pensar contigo, que tu tente nos reportar como é que é a cabeça do Renan chegando para a primeira final olímpica e com um time que planejou isso alguns anos antes, pensando, nossa, eu já sou o dono. Essa é uma situação complicada. Disputar o terceiro, às vezes o terceiro é mais feliz que o segundo, porque o segundo sai, por vezes, perdendo o jogo. Eu já fui vice-campeão olímpico e dói. Dói muito, cara. É isso que eu quero te entender. Como é que foi saber que tu já ganhou a medalha? A medalha já tá ali, só falta escolher a cor. E sair do jogo, infelizmente, com a prata, mas felizmente foi a prata. Foi onde todo mundo fala a geração de prata, o vôlei do Brasil, enfim. Cara, primeiro se eu tiver na final olímpica, eu vou fazer questão da primeira live ser contigo. Porque você já está me colocando lá. Tudo que eu quero é disputar uma final olímpica, né? Pelo amor de Deus. Então Deus te ouça e te ilumine aí, que nos ilumine, né? E que a gente consiga aí estar bem lá nos Jogos Olímpicos. Porque é aquilo que eu falei, um ano é muita coisa, né? Muita coisa e a gente espera fazer toda uma programação novamente. Muita gente perguntou qual é essa mudança dos Jogos Olímpicos, né? O que muda para a seleção brasileira? Eu prefiro pensar que nós ganhamos um ano a mais de preparação. E eu digo o seguinte, quando o Brasil planeja bem e tem tempo de trabalhar, a gente é duro. A gente chega com chances reais de competir com qualquer um. E hoje o vôlei masculino, o feminino também, está muito equilibrado. Porque o mundo está globalizado. O mundo está globalizado. Hoje todo mundo sabe jogar voleibol. Hoje todo mundo sabe jogar voleibol. Você tem 6, 7 seleções hoje com chance de medalha olímpica, sabe? Então, as chances são iguais para todos, né? Então, tudo que eu quero é tempo para trabalhar e planejar. Eu quero muito isso. E eu ponho isso na cabeça de todos os jogadores. Cara, nós ganhamos mais um ano, porque na hora que veio a pandemia e tomar a decisão, para a gente não foi fácil. Por quê? Porque nos preparamos 3 anos. Nós nos preparamos 3 anos, viemos numa crescente. Só para ter uma ideia, no ano passado, em 2019, nós fizemos 45 jogos, nós ganhamos 41. Sabe? Foi assim uma performance, nenhum time do mundo teve assim, uma performance dessa 93%, sabe? Quase. Então, estávamos bem. Cara, nós vamos chegar melhor ainda agora em Tóquio, sabe? Em 2021, sabe? O problema é deles que deram mais um ano para a gente se preparar, sabe? Então, tudo que eu quero é que todos os atletas, esse ano aqui agora de clube que vão ter, se cuidem, né? Que cheguem para a seleção brasileira no seu melhor momento, para a gente poder fazer um ano bom de trabalho e chegar lá nos Jogos Olímpicos com a melhor condição possível, né? O resultado do campeonato, né, o jogo, é só uma consequência do que você faz no dia a dia, sabe? Eu li uma vez assim que o ringue é só um reconhecimento de tudo que você faz, né, no dia a dia ali. Então, a tua capacidade e a vontade de treinar tem que ser maior daquela do que competir. Então, essa é a fome que eu quero no dia a dia desses atletas, né? Mas a gente sabe da responsabilidade que é, né? Dirigir, estar à frente de uma seleção brasileira não é fácil, é uma pressão monstra. E a gente tem que saber que é. E nós temos essa responsabilidade de chegar lá e dar o nosso máximo, né? Porque a pior coisa que existe, eu acho, para o homem é você acordar de manhã, né? Para uma pessoa, né? Um homem, uma pessoa, é você acordar de manhã e sabe, vir na cabeça, eu podia ter feito melhor. Sabe? Então, assim, ó, você deu o seu máximo, você fez o seu melhor, você sabe que você se entregou ao máximo. Cara, se não deu, desculpa, ok e tal. Mas eu posso garantir que se a gente fizer o nosso dever de casa bem feito, o Brasil tem chances reais de subir no pódio, né? E tudo que eu quero, claro, é estar no pódio mais alto. Isso sem dúvida nenhuma, né? Bah, show. Tu falou em live. Que live que é? Se ganhar essa medalha, vamos vir a Santa Maria. Uma grande fala aqui para todo mundo. Vamos, eu já tive ganhando aí na ou universidade. Não, ganhando ou não, Renan. Isso aí nós vamos alinhavar qualquer hora. Vamos. Que, Renan, deixa eu te falar mais umas coisinhas. Já que a gente a gente fez uma ida e volta, vamos continuar em 2020, 2021 agora, e depois a gente volta um pouquinho se der tempo. Como é que tu te sente estando nessa posição hoje, sendo que é aquele cara que vai decidir também, e claro, baseado em números, em rendimento, em grupo, em como a equipe funciona como um conjunto, aquele cara que vai, por exemplo, cortar um cara. Como é que tu
tu tem na cabeça ali, sei lá, algumas peças e tu sabe que tu tem outras peças chegando, tu sabe que tem outras peças que já estavam e estão se recuperando. E como é que é isso e como é que é o momento de chegar e dizer, essa é a minha lista da Olimpíada? Ou a lista Não é que fácil. tinha hoje e que talvez não vai ser hoje, que vai Claro, ser ano que vem. não, não é fácil, não é fácil nem convocar, porque muitas vezes, né, um time, o que é um time, né? Um time é o todo, né? E esse todo ele tem que é uma engrenagem, ele tem que funcionar, né? A engrenagem tem que funcionar para ele ser um time. E a gente sempre valorizou muito isso, né? Essa construção de time. Então, muitas vezes a própria convocação já passa por isso. As peças elas têm que se somar, né? É o jogo do ganha-ganha. A gente sabe que em esporte coletivo, por exemplo, existe essa máxima, né? Pô, quem é o protagonista? Ah, e sempre vai ter um que vai botar a última bola no chão, né, que é o responsável, tal. Mas o voleibol tem essa particularidade, né? Esse cara só vai botar no chão se alguém defendeu, se alguém passou muito bem e alguém construiu o jogo de uma forma adequada para deixar esse cara na boa, né? E só vai botar a última bola no chão porque vários pontos foram construídos pelos seus. Então, assim, é um jogo, para mim, é o jogo mais coletivo que existe, é o voleibol, né? Sem dúvida nenhuma, é o voleibol. E essa escolha, ela é difícil, ela é muito difícil, assim, porque é o sonho de todo mundo querer estar, né, dentro de um time que vai disputar os Jogos Olímpicos, enfim. Material humano nós temos de qualidade no Brasil, né, muito, muito bom mesmo, sabe? Então é uma missão dura, é uma missão muito dura, mas nós vamos ter tempo aí para acompanhar. Esse ano nós não vamos ter competição nenhuma internacional. A gente quer fazer uma boa Superliga com bastante tempo para que as equipes possam colocar na melhor condição possível, né, os seus atletas, uma competição espaçada para que não tenha corra risco de lesões, enfim, de saturamento e tudo mais, que seja uma competição muito bem disputada, mesmo com todas as dificuldades que os clubes estão tendo nesse momento de pandemia, que é natural, e todo mundo tem que entender isso, que em algum momento nós vamos ter que dar um passo para trás aqui para começar a crescer novamente, né? Nós temos que sair muito mais fortalecidos desse momento, e nós só vamos sair fortalecidos como time também, se todo mundo pensar dessa maneira. Então, eu acredito que vai ser uma missão dura, escolher os 12, não são nem 14, são 12 atletas, né, para esses Jogos Olímpicos. Não vai ser fácil não, porque nós temos uma quantidade de material humano aí bastante interessante em cada função. Qual seria o número que tu teria, assim, tudo bem que podem surgir novos nomes, mas se tu tivesse que ter uma lista prévia, tu teria o quê? 30, 50, 24 nomes? Não, eu já mandei, eu já tive que mandar, né, com bastante antecipação, porque os jogos iam ser em julho, uma lista larga, que chama. A lista larga eu tenho que mandar para o Comitê Olímpico, uma lista larga de números infinitos de atletas e depois ir afunilando e escolhendo depois de 20, 18, 16, 12, enfim. E não pode fugir dessa lista larga. Então, essa lista larga eu já mandei, dificilmente vai surgir de última hora alguém para entrar nessa lista larga. Mas, com certeza, o leque para os 12, que, na verdade, seriam os 14 para jogar a Liga das Nações, que é o campeonato que antecede os Jogos Olímpicos, que vai ser um bom teste para todos nós, ele abriu um novo leque aí, de novas possibilidades. Nós tivemos vários garotos interessantes surgindo nessa Superliga, que terão chance, sim, nessa Liga das Nações, e comprovando, são candidatos seríssimos a participar dos Jogos Olímpicos. Com a mudança para 2021, se porventura surgiu o talento do nada aqui, ele pode entrar na lista larga nova ou não tem lista não, eu nova? vou ter que mandar uma nova lista larga. Em torno de quase 40 atletas que eu mandei já, né? É uma lista extremamente fechada, né? E depois ela vai sendo filtrada. Mas com certeza nós vamos estar atentos aí. Eu já, inclusive, eu vim aqui a Taubaté justamente porque eu deixei a minha função de treinador aqui, porque eu quero estar atento à Superliga, acompanhar bem de próximo os clubes, para não deixar fugir nada aí do que está acontecendo nessa reta final aí que antecede
2021. Nós temos mais ou menos uns 10 minutos ainda, deixa eu tentar perguntar mais algumas coisas. Indo ao encontro disso, tu falou muito sobre o mundo ser continental, o vôlei ser continental, ser mundial total. Com quem tu trabalha, Renan? Porque a gente, como é que tu consegue acompanhar todo mundo? O cara tá jogando lá na Itália, o cara tá jogando aqui, tem vários jogos simultâneos, às vezes a televisão até por vezes pode não transmitir um jogo ou outro. Tu tem uma equipe grande, tem suporte da CBV, como é que tu consegue estar com o olho em... Sim, eu acho que uma das coisas muito importantes, como eu já falei aqui no início, muita gente acha, Saquarema é onde tudo acontece, tal, tal, tal. O voleibol, ele acontece porque os clubes trabalham bem. E Saquarema é a pontinha só da pirâmide, né? O importante é essa base aqui, né? Essa base intermediária aqui. Nós temos que melhorar muito no Brasil a base da pirâmide mesmo. Mas os clubes, eles dão uma contribuição fantástica, fantástica, né? Para o surgimento e a oportunidade desses jogadores estarem atuando. Então tem que estar muito próximos aos clubes. E assim, eu tenho uma relação muito boa com todos os clubes, com os treinadores, claro que uns um pouco mais, mas eu acho que essa relação ela é importante, sabe? Eu já recebi ligações de treinadores, olha, presta atenção nesse jogador que é bem importante, isso, aquilo. Então, treinadores comprometidos em oportunizar a esses garotos aí chances de serem observados, né? E a gente tem na comissão técnica, claro, pessoas atentas a tudo que está acontecendo, né? Mas acho que a coisa mais importante é essa relação próxima com os treinadores, supervisores dos clubes, né? Que a gente está acompanhando muito bem. E na Itália a gente vai uma vez por ano, pelo menos, eu vou e o preparador físico vão para acompanhar os atletas que estão lá, né? Para ver que tipo de trabalho estão fazendo, como é que estão se comportando, e depois essa ferramenta que nós estamos falando aqui, que ela é fundamental aí para aproximar os 4 cantos do mundo. Pensando que nós temos essa lista grande que tu falaste, e pensando na pandemia, como é que esses caras, vamos pegar o cara ali que é o 40º, digamos, o terceiro uma função, ou quarto, enfim, como é que esse cara que está pensando, poxa, a minha chance talvez seja não seguir tanto o isolamento, treinar um pouco mais. Será isso está acontecendo? Como é que tu consegue acompanhar? O pessoal está se mantendo em forma, porque pensa, os Jogos Olímpicos claro, todo ano. Como é que claro. A gente tenta, primeiro, é importante dizer o seguinte, hoje esses atletas eles estão vinculados aos seus clubes. Então os clubes estão dando toda assistência aos seus atletas e nós, pelo canal, né, direto que nós temos com os clubes e os próprios atletas, a gente procura saber o que estão fazendo, que não estão, precisam de alguma coisa ou não, mas os clubes estão dando todo o acompanhamento e hoje como hoje, acho que não tem nenhum atleta, sabe, de ponta parado totalmente. Todos eles estão fazendo alguma atividade, os clubes estão tentando. Claro que tem gente, por exemplo, que está numa cidade lá do interior, que está bem mais flexibilizada a coisa, ele está indo fazer alguma coisa, por exemplo, onde eu moro, que é Florianópolis, está tudo aberto, o shopping está aberto, a academia está funcionando, então quem está próximo lá pode trabalhar, não tem problema nenhum, né? Sempre respeitando os protocolos de segurança e tudo mais. Aqui em São Paulo, Rio, já não, estão trabalhando em casa, Belo Horizonte, né? nas grandes metrópoles, né? Mas a gente costuma ver vídeos, o pessoal posta, né? Malhando, suando e tal. Mas tem tempo para, a gente espera que tudo passe o quanto antes, né? Para que as atividades voltem ao normal o quanto antes, também sempre com a maior segurança possível. Mas todo mundo sabe que é importante estar em casa, é preciso estar em casa, se resguardar, né? Dar o bom exemplo, mas mesmo em casa não parar de crescer, de continuar fazendo suas atividades para quando retomar não estar no zero, já está num patamar já pelo menos interessante para suportar a carga de treinamento. Muita gente mandando recado, inclusive ali o Mário Ronaldo, que trabalha direto com o nosso reitor ali, braço direito dele aí, falou que te encontrou na rua Santana, em Porto Alegre, há um tempo atrás. Meu primeiro endereço em Porto Alegre foi a Rua Santana. De vez em quando eu passo lá para visitar e olhar como é que está o bairro. Renan, temos poucos minutos de te perguntar uma coisa. Qual a responsabilidade, como é que sente
o peso nas costas, no ombro, de chefiar um time tricampeão olímpico, muitas vezes campeão de muitas coisas, com toda a história que tem, responsabilidade, os holofotes. Tu vem com toda essa história, tu vem com toda essa construção, mas quando tu chega e propenso a ser o tetracampeão, imagina o Galvão gritando, é tetra pra ti. Não, pô, imagina, seria bom demais. Mas assim, ó, quando assumimos ali em janeiro de 2017, Brasil campeão olímpico, Brasil 13 anos primeiro do ranking mundial, e agora 13 anos primeiro do ranking mundial não quer dizer que ele venceu todas as competições, mas tem um fato muito importante que vale a pena deixar claro. O Brasil, ele é um projeto no voleibol masculino e feminino extremamente vencedor, porque nem sempre ele é campeão, mas ele é vencedor. Por quê? Porque ele está sempre no pódio. Ele está sempre ali. Primeiro, segundo, terceiro, pior, quarto. Primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Ou seja, ele está sempre pontuando. Por isso, há 13 anos, é o primeiro era há 13 anos primeiro do ranking mundial. E eu falava comigo mesmo, meu Deus do céu, eu preciso manter isso. E hoje a gente tem muito orgulho de dizer que o Brasil é 17 anos primeiro do ranking mundial, sem sair nenhuma semana sequer. Né? Por quê? Porque nós fomos já bicampeão sul-americano, fomos campeões da Copa dos Campeões, campeão da Copa do Mundo agora, em outubro, de forma invicta, fomos vice-campeões mundiais. Né? Então, assim, tudo isso vai somando e o Brasil continua líder do ranking mundial. Mas o nosso grande sonho é estar, sem dúvida nenhuma, no pódio, no degrau mais alto lá. E essa semana foi muito bacana, porque mostraram aí a conquista de Barcelona, fantástica, né? E isso nos inspira muito a continuar, e isso nos alimenta, dá muita energia para a gente retomar o quanto antes as nossas atividades. O time tá com a faca nos dentes, tá louco, tá a medalha... Ah, tem que estar. É o sonho de todo mundo. Não e é não tem outra. Não tem. Não tem outros. Não tem. E isso é bacana, porque os próprios atletas entendem. Nós não temos outro caminho senão morder o osso, não largar e treinar mais do que todo mundo. Não tem segredo, você tem que trabalhar. Né? Você tem que trabalhar. Claro que tem toda uma dinâmica de estrutura, de trabalho, didático, tática, e não chega a tratar. Mas nada disso, né? Seria importante sem essa pré-determinação, né, de todos os atletas. Eu acho que isso faz toda a diferença. Renan, antes de nós encerrar, então, eu vou pedir para tu dar um sorrisão aí para uma foto, convidar as pessoas que estiverem olhando, dar um print da tela aí para nós guardarmos. É um só, é esse aqui, cara. Aí, Renan, eu queria te dizer o seguinte, Tchê. Primeiro, muitíssimo obrigado. Eu tenho mais 53 tópicos que eu salvei aqui, falar sobre futebol, falar sobre a tua empresa, falar sobre vôlei de praia. Só que não dá tempo. Quando o assunto é bom, quando a pessoa é de qualidade, quando a gente tem o conteúdo. Então, por vezes, a gente não consegue nem nos debruçar até na medalha de prata contra os Estados Unidos, que é a medalha que abriu as portas, que hoje o vôlei é o que é, e você faz parte, o teu time, aquele pessoal. E é muito bom a gente poder estar trazendo isso para toda a nossa comunidade universitária. Legal. A UFSM apoia o esporte muito, vem desde o nosso reitor, e a gente está tentando ampliar isso, o alto rendimento e tudo mais. Então, assim, eu te agradeço muito pessoalmente em nome do NIEMS, do nosso núcleo, em nome da nossa universidade. E te dizer assim, uma coisa antes de passar a palavra, que a gente mais quer ampliar o esporte muito aqui na região e sem dúvida, trazer congresso, evento, pessoas. Que legal, já isso é muito Paulão, importante. Já falo que tu é um cara que um dia a gente vai te trazer aqui. Obrigado. Isso é muito importante. Pô, muito bacana. Obrigado, né, por esse espaço. É sempre muito legal poder compartilhar essas experiências. Eu vi que o Marcão aqui perguntou, né? Renan é campeão da Superliga. Esse ano a Superliga foi interrompida por causa da pandemia, né? Infelizmente não teve um time campeão. O Taubaté é o atual campeão porque venceu a última Superliga o ano passado, que eu estava comandando, e esse ano nós acabamos em primeiro lugar. E não teve um campeão. Né? Taubaté ficou em primeiro lugar porque tem vaga para Sul-Americano e tudo mais. Mas esse ano não teve campeão e infelizmente acabou dessa maneira. E, enfim, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e fiquem em casa.